esse primeiro domingo do ano de 2025, vamos começar então da melhor maneira. Que maneira? Na presença de Jesus, né? Você ouviu, eu orei aqui, naquela ocasião, Marta ficou assim, irritada com a atitude de Maria, a sua irmã, né? Essa Maria é a irmã do Lázaro, e diz que ela criticou, e me veio ao coração, de repente você tem decidido nesse tempo, quem sabe você tem decidido nesse ano, estar na presença do Senhor, aprender dEle, né? Ouvir a voz dEle, ouvir a palavra dEle, receber direção de Deus, e quem sabe você foi criticado por isso, né? Às vezes até, uma palavra mais forte, mas perseguido, né? Eu lembro quando eu me converti, ou melhor dizendo, quando Jesus me converteu, né? Jesus me salvou, interessante, eu era um jovem perdido, menino, nem jovem era adolescente, mas era muito perdido, fazia tudo errado, bebia, assim, amados, que coisa, né? Nem um Opala bebia tanto quanto eu bebia, assim, nossa, era terrível, perdido, estava ali, sabe, escravizado por aquilo, e estava tudo aparentemente normal, como alcoólico, normal, né? O pai, né? Deus o tenha, né? E pegava, levava para o hospital, quase morto, né? E tudo bem, não tinha problema. Agora, quando a gente decidiu, começou a buscar Jesus, fomos para a igreja, eu falo fomos porque foi eu e meu irmão meu que é 4 anos mais velho do que eu, também é pastor. E a gente foi para a igreja. Querido, sabe o que aconteceu? Começou uma perseguição. Você já pensou? Minha mãe estava orando, minha mãe ia na igreja, ela fazia campanha de oração lá na Presbiteriana Renovada, eu lembro se era quarta ou quinta-feira à tarde, ia lá, por quê? Porque eu perdido, meu irmão perdido, meu outro irmão perdido, e ela queria muito que a gente mudasse de vida, né? Abandonasse aquelas coisas, e aí quando a gente se converte, aí lógico, nós ficamos muito radical, eu entendo isso aí, eu reconheço isso aí, mas a gente precisava, eu vim de um mundo cão, um mundo assim terrível, e aí a gente começa, Jesus, e buscar Jesus, e Bíblia, e vigília todo dia, irmão, era muito engraçado, e vigília, ia para a mata, ia para o monte, e assim, jejum e tal, aí começou a ter perseguição dentro de casa, perseguição do próprio pai e da própria mãe. Vocês estão doidos agora? Vocês endoideceram? Quando a gente estava bebendo, chegava bêbado, não é? Usei drogas e tudo, tudo bem, ficava ali, mas, sabe, não tinha. Agora, quando começamos a buscar Jesus, ia para a igreja, era igreja de tarde e noite, irmão, era todo dia. Você tinha, sabe aquela coisa, quando você está naquele tempo assim, irmão, vontade era que tivesse culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia, amava estar, né, presente ali, para aprender, para buscar, e aí começou a crítica, começou a perseguição, né? Não, para com isso, vocês estão doidos, quem sabe você está passando por isso aqui, que história é essa, agora essa coisa, tudo é Jesus mesmo, Ele é o Rei, Ele é o Senhor, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo, mas quem sabe, querido, vozes estão tentando calar você, até impedir você, mas eu quero te dar uma palavra, eu quero dizer para você, fica firme, você vai ver, vai valer a pena, Deus vai fazer uma grande obra, né? Lá em Apocalipse diz, eu farei com aqueles que perseguiam, né? Que eles venham e adorem, prostrado aos teus pés. Irmão, a maior vingança que Deus pode fazer, é alguém que critica, é alguém que percebe, é alguém que persegue, alguém que fala mal, sabe o quê? Jesus salvar essa pessoa, e ela ficar aquele crente chato, ficar aquele fanático, aleluia, é isso mesmo, essa é a vingança do Senhor. Então, fique tranquilo, Deus vai fazer, Deus vai pôr a mão, Deus vai salvar a tua família, Deus vai salvar aqueles que te criticam e te perseguem, amém? E vamos continuar aos pés de Jesus, igual Maria, Jesus elogiou Maria, que você, que eu, que nós, sejamos elogiados por Jesus. Já pensou, irmão, receber um elogio de Jesus? Quem aqui quer receber um elogio de Jesus? Aleluia, né? Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, ela escolheu a melhor parte, e ninguém vai tirar isso dela, ninguém vai arrancar isso dela, que você, que eu, que nós possamos escolher a melhor parte. Central, nós começamos então uma nova série de mensagens, domingo passado,
Nós iniciamos aqui, estamos falando que este ano, o ano de 2025 é o ano... Nossa, misericórdia. Central, este ano de 2025 é o ano do avanço. É tempo de avançar, Central. Nós vamos avançar no nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso, Deus tem falado e nós aqui começamos aí então, a partir da palavra baseada na história de Elias, aquele momento crítico na vida de Elias, quando ele entra ali, né, numa espiral descendente, ele entra numa crise profunda, não é? Vocês, aqueles que estavam aqui, se você não estava, lê depois, primeiro livro de Reis, capítulo 18, 19, né? E ali toda a história, o desenrolar dessa história. Elias, ele vinha de muito sucesso, ele vinha de muita vitória, ele vinha assim provando coisas extraordinárias. Eu até expliquei aqui, Elias, ele foi um homem pioneiro na ressurreição de mortos. Ele foi o primeiro homem a ressuscitar um morto. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você ser pioneiro, né? Depois veio mais gente aí na esteira, mas Elias foi o primeiro. Nunca ninguém tinha ressuscitado morto. Elias ressuscitou morto. Elias, ele orou, caiu o fogo do céu. Caiu o fogo do céu na frente de todo mundo, uma multidão, irmãos, né? Só os profetas de Baal e de Azera que estavam lá, eram 850. Não é? Era 400 de Baal, 450 de Azera. Então, 850, fora a multidão, o povo que estava lá, porque, irmão, onde tem briga, o povo se junta para ver, sim ou não? Era assim na tua época de escola? Ia ter uma briga, todo mundo, vamos lá ver, corria todo mundo lá e juntava a multidão, imagina só, tinha uma multidão lá, uma multidão, e o fogo caiu diante dos olhos daquele povo, todo mundo viu, ao ponto das pessoas começarem a gritar, Elias, Elias, Elias. Eles diziam Elias, já expliquei isso aqui, né? Você lê lá na sua Bíblia, na nossa Bíblia, está escrito assim, só o Senhor é Deus. O nome Elias significa literalmente, só o Senhor é Deus. Então o povo gritava o nome de Elias, ele foi o vencedor. Lógico que foi Deus, nele, através dele, mas foi Elias, ele era o representante de Deus. Então é como naquelas arenas assim, o povo gritando, imagina só, num jogo de futebol, eu não tenho noção do que é isso não, imagina naquele estádio lotado, aquela multidão começar a gritar o teu nome, e o povo gritava, Elias, Elias, ele vinha de uma crescente, saiu dali, irmão, já pós ali, ele vai e ora para que chova, 3 anos e meio sem uma gota d'água sobre a terra, uma gota d'água, e aí ele vai lá, ele dobra o joelho dele, por isso você e eu precisamos dobrar o joelho, amém, Central? Falei, eu preciso dobrar o joelho. Quem aqui quer provar milagres de Deus? Então, meu irmão, dobre o teu joelho. Você não vai viver, você não vai provar milagres de Deus, enquanto você não dobrar o joelho. Não adianta, não, você vai ver a palavra aqui. Eu sou mais eu, não, eu dou um jeito, eu vou, eu estudo, eu empreendo, tá, tudo jóia, tem que fazer todas essas coisas, tudo isso é importante, mas meu irmão, não esqueça o principal, não esqueça o que Jesus falou de Maria, a melhor parte, vai para a presença de Jesus, esteja diante dele, até o texto fala que ela estava quedada aos pés, ela estava prostrada aos pés de Jesus, se prostre aos pés de Jesus. Eu estava agora há pouco aqui orando, e eu assim, no meu coração, irmão, eu estava dizendo, oh Deus, curva essa igreja, curva a gente, Senhor, curva cada pessoa, curva cada coração, do maior ao menor, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a nos curvar diante do Senhor. Está faltando, irmão, de verdade, eu não vou ficar aqui pesando, até orei tanto, né, para o Munhá não querer me pegar, porque assim, de verdade, irmão, isso causa em mim assim uma reação, né, porque eu falo, por quê? Por quê? Né? Meu irmão, eu tenho pedido, fala assim, chega 15 minutos antes, dobra o joelho. Tem irmão que chega, eu ouvia, aí eu falava, tampava meu ouvido ali, falava assim, não vou me distrair, mas assim, tem irmão que chega 15 minutos antes, mas vira um pampeiro, um converseiro, é bom conversar, a gente tem que ter comunhão, irmão, por isso que a gente tem célula aqui na igreja, viu? Você quer ter comunhão? Vai para a célula, irmão, vai para a célula, melhor lugar para ter comunhão é no pequeno grupo, é na célula, porque lá, irmão, lá você fica mais à vontade, lá você conhece o camarada, você convive com ele, vocês marcam churrasco, vocês marcam café, vocês fazem de tudo. Agora, irmão, a gente vem aqui uma vez na semana, é uma vez que você congrega, né? Pelo menos a nossa comunidade é assim que funciona, uma vez congregamos, nos reunimos, e aí, irmão, você chega aqui, você fica só e conversa, e você não dobra o teu joelho, você não se curva diante de Deus, dizendo, Deus,
fala comigo nessa manhã. Deus, toca a minha vida nessa manhã. Deus, transforma a minha vida nesse lugar. Senhor, restaura. Senhor, toca, salva-se. De repente você fala assim, eu não preciso de nada. Então ore para alguém, ore por alguém, clame por alguém, interceda por alguém, para que Deus venha, para que Deus fale, para que Deus toque. Mas eu já desabafei, ufa, né? Então assim, meu irmão, né, nós precisamos nos curvar. Elias se curvou. Elias, irmão, a Bíblia diz que ele orou insistentemente. Já preguei sobre isso aqui, amém, Central? Elias orou insistentemente. Diz que ele orou uma vez, não aconteceu nada, né? Quem aqui orou uma vez e não aconteceu nada? Eu também, viu? Elias orou 2 vezes e não aconteceu nada. Quem aqui já orou 2 vezes e não aconteceu nada? Eu também, já orei 2 vezes e não aconteceu nada. Mas Elias, ele foi e orou 3 vezes. 3, né, irmão? 3 é bíblico, né? Pai, Filho, Espírito Santo, né? 3 é um número maravilhoso. Vocês acreditam que não aconteceu nada? Nada. Nada. Não é? A maioria de nós, já falei sobre isso, é sempre bom resgatar essas coisas. Por quê? A maioria de nós desanimaria, a maioria de nós, irmãos, desistiria, a maioria de nós retrocederia, não é? Mas a carta aos Hebreus, capítulo 10, lá nos últimos versículos, diz que você e eu não somos daqueles que retrocedem, amém? Nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que perseveram, aleluia. Vamos perseverar, povo de Deus? Elias perseverou, e vamos aprender então, Elias e outros, né? Mas é o caso que nós estamos usando aqui. Elias perseverou, ele orou 4, não aconteceu nada. Eita Jesus, os quadrangulares ficaram pelo caminho aí agora. Porque só 4, né? Os quadrangos, orou 4, já fez o que tinha que fazer. Não aconteceu, irmão. 4 vezes não aconteceu. Orou 5, aí agora os reformados ficaram 5 pontos. Orou 5, né? Só os fortes entendem o que eu estou dizendo, né? Os 5 pontos, não resolveu os 5 pontos, não. Orou 6 e nada aconteceu. Mas ele não desistiu, ele perseverou. E quando ele fez a 7ª oração, irmão, ainda que foi um pequeno sinal, ainda que foi uma nuvenzinha, né? O discípulo dele disse, tem lá longe, lá no horizonte, uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da palma da mão de um homem. Elias se levanta e diz, é o sinal. Irmão, você quer ver sinal de Deus? Dobra esse joelho aí, criatura. Você quer ver maravilhas de Deus? Estou insistindo nisso aí. Meu irmão, dobra esse joelho. E enquanto não se manifestar, irmão, eu poderia passar aqui amanhã, a pregação não é essa, mas falando para vocês de experiências poderosas que eu já vivi, vivo com o Senhor, sabe do que? Eu dobro meu joelho, e enquanto eu não vejo o Senhor, enquanto a glória dEle não vem, enquanto eu não percebo a presença dEle, enquanto eu não experimento algo, irmão, eu não levanto, eu continuo ali, e eu clamo, eu insisto. Esse muitas vezes tem sido o grande inimigo da maioria de nós. Essa falta, irmão, de insistência. Essa falta de perseverança. Nós precisamos perseverar. Elias perseverou. Elias, irmão, estava voando. Caiu uma chuva assim, que foi uma chuva torrencial. Foi uma coisa assim. E aí, irmãos, no momento mais alto de Elias, ele passa por uma crise. Não é? Ele enfrenta aí uma crise pessoal. Não vou me deter aqui, porque não é o objetivo da mensagem, mas havia alguma questão emocional ali, alguma ferida, e que envolvia uma questão feminina. Porque uma mulher que ele já tinha enfrentado ali, já tinha ido para o embate ali, não é? O marido dela, o Acabe. Mas essa mulher dá um grito lá e diz que vai matar ele. E Elias diz que ele foge. E ele chega num determinado lugar, ele deita e diz que ele pede a morte. Eu falei isso aqui domingo passado. Ele estava cansado. Ele estava exausto. E aí Deus o visita. Deus envia um anjo. E eu quero dizer para você nessa manhã central, você que está aqui conosco pela primeira vez, Deus... eu tenho orado até muito nesse sentido, sabe? Fazia tempo que eu não dava uma atenção para isso, sabe? Você vai meio que fazendo as coisas, você entra meio num ativismo, num piloto automático, e você vai deixando algumas coisas. E uma dessas coisas, irmãos, eu creio no ministério dos anjos.
É meio, para alguns aqui, é assustador, né? Você é mais tradicional? Ou você é novo na fé, né? Não estou falando que eu creio no ministério dos anjos, tem aqueles anjinhos feios lá na casa. Pensa uns anjos feios que o povo tem, né, irmão? Aqueles gordinhos, negócio, umas coisas. Joga fora isso aí, meu irmão. A Bíblia fala que a gente não pode fazer imagem dessas coisas, não. Não tenha isso na sua casa. Se alguém tem aqui, ó, já aprende, já, né? Não faça imagem de escultura. Não faça. Não pode ter. Não pode, está na Bíblia. Nem do que está no céu, nem está na terra. E não vem com aquelas conversinhas, porque eu sei que um ou outro aqui, que às vezes conhece um pouquinho mais. Ai, mas lá na Arca da Aliança, Deus mandou fazer 2 querubins, colocar na tampa do propiciatório. Ah, vai lamber sabão, meu querido. Ó, né? Isso é outro contexto. Ali havia um propósito, ali havia um objetivo. Agora eu não precisamos ter imagem de nada na nossa casa. De nada e nem de ninguém. Não precisamos. Ai, mas eu tenho a foto do meu pai. Que bom que você tem uma foto do seu pai lá. Ai, eu tenho a foto da minha mãe. Que bom que você tem a foto da sua mãe. Tem que ter mesmo. Ah, mas meu pai é falecido e eu tenho a foto dele ainda bem, né? Porque eu, de vez em quando, eu faço um esforço mental para lembrar a fisionomia do meu pai, que meu pai faleceu. Né? Ainda bem que eu tenho vídeo. Né? A Duda gravava vídeo, e de vez em quando eu assisto o vídeo, aí eu ouço a voz dele e eu lembro. Mas nada a ver. Não tem nada. Aquilo ali é apenas uma lembrança, uma recordação. Né? Então, assim, meu irmão, não vai por esse caminho, não. Não perca seu tempo com esse tipo de argumento. Tá? Você não precisa disso. O ministério dos anjos, ele realmente é algo que, nas Escrituras, embora exista até uma matéria chamada angelologia, né, que estuda a questão dos anjos, mas assim, existe muita, na verdade, assim, é um terreno até, um campo minado, é um terreno assim, escorregadio, né? Então não vou falar, não vou entrar nisso aí, até porque isso aqui é um culto, não é uma aula, né, para a gente falar especificamente, mas no Novo Testamento a gente vai ver manifestações de anjos, anjos que se apresentam, anjos que cumprem missões, e aí o que a Bíblia diz lá em Hebreus, a carta aos Hebreus, vai dizer que os anjos, eles são espíritos, ele não é físico, né, como eu, como você, não, é um espírito, e diz que eles são espíritos ministradores. O que quer dizer a palavra ministrador? Alguém tem noção? Mais ou menos? Ministro significa o quê, irmãos? Servos, eu sempre explico aqui, né? Ministro é servo, a gente acha que ministro é o Alexandre de Moraes, não é, ou ministro do governo, não tem nada a ver com isso. Ministro, a palavra ministro, a origem dela é servo, eles servem, o objetivo dele, por isso que o nome, né, não é funcionário público, é servidor público. Você sabia disso? Quem sabia disso aqui? É servidor, ele é um servo, ele foi contratado para servir a população, então é um servidor público. Esse é outro assunto, mas ministradores, eles servem. A palavra diz que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quantos herdeiros da salvação nós temos aqui nessa manhã? Louvado seja Deus. Amém, Central? Então fala para alguém, fala, meu irmão, você é um herdeiro da salvação, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E esses anjos, eles são enviados com esse propósito. E eu tenho orado por isso aí. Eu tenho pedido que Deus, Ele envie os seus anjos, que eles nos ajudem nessa batalha. Até agora pela manhã mesmo estava orando, né? E eu sempre lembro disso. Quando eu oro sobre esse assunto, na maioria das vezes eu me lembro de quando Jesus está no jardim do Getsêmani, você deve lembrar, ou já ouviu a história, ou pelo menos tenha lido alguma vez, né? Diz que estava toda aquela situação ali, foram para prender Jesus, e aí Pedro era esquentado, né, irmão? Ele era sanguíneo, assim, hemorrágico e tal, e aí diz que ele pega a espada e vai e parte para cima de um soldado, corta a orelha do cara, né? E Jesus fala, ai. Até o último minuto Jesus estava ensinando, estava ali preparando aquela equipe, não é? A equipe é fundamental, irmão, e a gente sempre vai ter que batalhar, sempre vai ter que lutar para formar as pessoas, não é? Para dar a elas uma forma, para ajudar elas, para elas cumprirem o propósito. E Jesus, ele dedicou o tempo, o ministério dele, a maior parte do tempo foi informar aquelas pessoas. Até o último minuto, aí Pedrão ali, né, se precipita e pega a espada e parte para cima do cara, corta a orelha do soldado lá, né, o tal do Malco e tal. Jesus vai, pega a orelha do cara, olha que situação, irmãos, pega a orelha do cara, vai, coloca na orelha dele de novo, coloca lá, né, faz um milagre, cura, né, costura, Jesus fez uma sutura.
sobrenatural, né? E cura, resolve ali aquela situação, e aí Jesus olha para Pedro e para a equipe, né? Para o time, né? Todo mundo estava querendo dar uma de brabão ali naquele momento, né? Com um pau, sei lá, e aí Jesus fala assim, não precisa disso. Jesus fala, sabe por quê? Se eu quisesse, escuta aqui, irmão, olha como que isso é forte, isso aqui pode ajudar você, pode me ajudar. Jesus fala, se eu quisesse, eu faria uma oração, um pedido, e meu Pai, Ele enviaria um exército de anjos aqui, falanges de anjos. Tem noção o que é isso? Uma hora, se você puder e quiser, tem interesse sobre isso, bota lá no YouTube, coloca Guerra de Yom Kippur, ou Guerra dos 6 Dias, coloca lá, né? E ouve os depoimentos. O que aconteceu lá, eu já contei isso aqui, mas não é o objetivo da mensagem, mas o que aconteceu nessa guerra lá, irmão, não foi natural. Não havia a mínima possibilidade. Aquelas nações, 6, 7 nações se levantaram contra Israel. Israel tinha acabado de nascer, tinha acabado de voltar a existir, sem poder bélico, sem contingente, né, de soldados, gente treinada, gente preparada, e aí 6, 7 nações, com, né, o patrocínio, né, da Rússia, na época União Soviética e tal, irmão, e eles venceram a batalha. Aí você pega lá, vídeos, onde depoimento de generais, comandantes, dizendo assim, não, aparecia alguém gigante, né? E ele colocava os inimigos por terra assim, 10, 20, 30, derrotava. Eram anjos que apareciam. Eu creio, não é? E não me atrapalha não, irmão, se você não acredita, tem problema, tá? Isso aí é decisão, a escolha é sua. Mas, irmão, não tem como você chegar ao resultado que eles chegaram, se não houve uma intervenção de anjos de Deus naquele lugar. Anjos guerrearam ali por aquele povo, naquele momento. Por quê? Porque Deus tem um propósito, né? Israel nasceu de novo, ele surgiu de novo. Não nasceu porque, os sionistas, isso aí, né? Irmão, nasceu porque é o relógio de Deus, chegou a hora de Deus. Deus disse, eu vou trazer essa nação à existência, coisa que nunca aconteceu na história da humanidade, aconteceu ali. Não existe povo na história da humanidade, irmão, que sobreviveu, cultura, língua, que sobreviveu mais do que 400 anos. Não existe na história. Israel foi milênio, foi mais de um milênio, longe da terra, vivendo ali em condições assim, segregados, e eles mantiveram cultura, mantiveram língua, mantiveram fé, mantiveram, e de repente, num dado momento, parece que soou o gongo da história dos céus, e Deus falou, vai nascer de novo essa nação, e de uma maneira sobrenatural, era impossível, e até tem a participação de um brasileiro, você já deve ter ouvido falar, né? O doutor Oswaldo Aranha, louvado seja Deus, lá em Israel, interessante, tem um monumento, tem uma como é o nome? É uma estátua do Oswaldo Aranha, não é? Em memória do Oswaldo Aranha, por quê? Porque Oswaldo Aranha foi quem deu o tal do voto Minerva lá, e Israel, da noite para o dia, passou a existir como nação, como povo de Deus. E está lá, e vai ficar esse negócio aí, meu irmão, pode, é bomba para cá, bomba para lá, mas vai continuar. Mas eu estou contando isso aqui por quê? Porque, meu irmão, teve intervenção dos céus e Deus enviou os anjos dele. Mas se você ler lá, Jesus abriu mão do ministério dos anjos. Jesus abriu mão do ministério dos anjos. Por quê? Para que você e eu hoje tenhamos esse privilégio. Irmão, você pode clamar a Deus. Lógico que nós aqui, nossa teologia, ela é bem equilibrada, assim, sabe, irmãos? A gente não tem umas coisas aí, eu já participei de vários treinamentos e cursos e tal, tem um pessoal exagerado aí, né? Parece que o anjo é empregado dele, vem cá, anjo, faz isso aqui, não sei o quê. Eu falo, meu Deus do céu, pô, o cara é grandão mesmo, hein? Eu não sou, não cheguei a tanto, né? E eu peço para Deus, falo, Deus, envia os teus anjos. Deus, manda os teus anjos. Envia. Hoje mesmo, estava na hora aqui, eu estava orando, Deus, manda os teus anjos guerreiros aqui. Tem gente aqui que está precisando de libertação nesse lugar. Tem gente que está precisando, Senhor, que cadeias, grilhões, amarras, chega aqui algemado. Você não está vendo porque é espiritual, né? Dá para ver? Não dá para ver. Esse que é o problema. Se você visse, o que você fazia? Você dava um jeito, tentava se livrar. Como você não vê, muitas vezes está algemado, está acorrentado, está amarrado. E aí, irmão, você não está vendo, mas Deus, Ele veio, eu estava orando aqui, eu via no meu espírito, eu falei, Senhor, envia anjos guerreiros aqui nessa manhã.
Envia anjos, Senhor, que com uma espada poderosa, uma espada de fogo, desembainhada, possam quebrar essas cadeias. Hoje eu e você podemos contar com o ministério dos anjos. Amém, Central? E Deus tem enviado os seus anjos. E vai intensificar isso aí, eu creio. De verdade, na hora da oração, deixa eu até fazer uma pergunta. Irmão, não se empolga não, tá? Seja muito sincero. Não teve um momento aqui no louvor e na adoração, me parece, eu não estou afirmando, mas aí eu até parei, né? Eu estava de joelho ali, daí e aí eu tentei dar uma levantada nos ouvidos, né? Parecia que eu estava ouvindo uma voz, que não era a voz do pessoal daqui, não era uma voz desse lugar, parecia que tinha um coro celestial cantando com a gente, de verdade, só se for verdade, se você, em algum momento, né? Você teve uma impressão, mas daí a gente fica lutando com a gente, acho que é coisa da minha cabeça, etc e tal. Mas alguém teve essa mesma impressão que eu tive aqui em algum momento? Tá, levantando a mão ali, a irmã, você também, meu filho? Oh, aleluia, você também, vixe aí, ó. Então, irmão, ó, vamos partir da premissa, porque talvez você pode estar sendo sugestionado pelo que eu estou falando, eu sei disso. Irmão, eu entendo, tá? Dessas coisas, entende de PNL, tem alguém que deve ter feito um curso de PNL, né? Eu fiz o practitioner agora, estou se achando. Ei, meu irmão, eu entendo esse negócio. De vez em quando tem irmão que vem usar comigo técnica de PNL, eu olho para a cara e falo, não. Se ele soubesse de onde eu venho, não, como diz minha amada, vem lá do fundão da alvorada. Irmão, né? Não quero que você seja sugestionado, mas eu tenho a impressão que está começando a haver uma manifestação de anjos nesse lugar. E eu clamava a Deus, mas eu clamei por anjo de Deus para quebrar a cadeia aqui. Eu não sei se entrou aqui amarrado, acorrentado, mas você vai sair daqui liberto no poder do nome de Jesus. Quem vai te libertar é Jesus, mas quem sabe Ele vai mandar, Ele vai enviar um anjo aí para que Ele toque você, em nome de Jesus. Tem muitas manifestações de anjos nas Escrituras, intervenções angelicais, e quem sabe, né, onde há fumaça, há fogo. Quem sabe haja um foco aqui da manifestação de anjos. Irmãos, eu falei tanta coisa, mas para lembrar você, falando aqui do profeta Elias, né? Deus veio lá e fortaleceu Elias com uma força que não foi humana. Fortaleceu Elias com uma força que não foi natural. Diz que um anjo apareceu, aí o anjo, né? O anjo apareceu ao lado de Elias, tocou nele, porque ele estava lá caído, né? Deprimido, pedindo a morte. Não quero viver, ele dizia. Eu quero morrer. Não adianta mais, eu não quero, eu quero morrer. E aí o anjo toca nele, e aí ele olha, e do lado dele ele viu uma coisa assim que assim, chamou a atenção dele, né? Porque diz que tinha um forninho. Eu não sei como que ele fez, se ele fez uma churrasqueira de lajota. Quem aqui já fez churrasqueira de lajota aqui? Eita, você é raiz. Então, a churrasqueira de lajota, eu não sei, irmão, mas diz que o anjo fez um pão na brasa para Elias. Um pão quente estava lá, do ladinho dele, né? Do lado dele. Deve ter feito lá, pegou umas lajotas. Não, lá não tem lajota. Irmãos, lá eles não constroem nada com tijolo, lajota igual a gente. É umas pedras grandes, irmãos. Eles usam muita pedra lá, mas é pedra. Talvez então. Aí fez lá um forninho e assou um pão para Elias. E disse que tinha uma botija de água. E o anjo tocou nele e falou assim, bebe e come. Bebe e come. E aí Elias bebeu e comeu, só estou resgatando, falei isso aqui domingo passado, se você não estava aqui, não assistiu, está lá no nosso canal do YouTube, se você não segue a gente, já segue a gente lá, irmão, porque daí esse conteúdo vai chegar para mais gente, tá bom? Se você entende que é conveniente, se é bom mesmo, né, que pessoas recebam a palavra de Deus, quem sabe, você curte lá, você segue a gente lá e vai fazer com que esse material chegue, você assiste lá, Elias comeu, mas ele voltou a dormir. Eu citei aqui domingo passado, porque às vezes, irmãos, tem coisa que Deus vai fazer na minha, na sua, nas nossas vidas, que é por meio de diga comigo, processo. Processo. Eu citei aqui, lembra? O próprio Jesus, é um dos textos que nos dá nó na cabeça, né? Quando Jesus curou aquele cego, diz que Jesus impôs as mãos e disse para ele, ó, está curado. E aí ele abriu os olhos, e Jesus falou, o que você está vendo? Ele falou assim, eu vejo tudo meio turvo. Comecei a enxergar, mas eu vejo homens como árvores. E aí a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Jesus, irmão, orou de novo com ele. Jesus impôs as mãos novamente. Então tem coisa que Jesus vai fazer na minha, na sua vida, que irmão, é um processo. É um processo. Elias, ele comeu e voltou a dormir. Mas aí eu acredito que começou a haver ali uma ação, né? Ele começou a ser fortalecido, começou a ser nutrido,
não é? E aí, de novo, o anjo toca no ombro dele e diz, levanta, come, bebe. E aí Elias, mais uma vez, ele comeu, pão quentinho, não é? Já está chegando a hora do almoço, você já começa a dar água na boca. Pãozinho quentinho, não sei se tinha margarina, o texto não fala, tá, irmãos? Tinha manteiga, né? Não sei, mas assim, ele comeu o pão quentinho e ele bebeu água. E diz que com aquela força, ele se levantou. E Elias, ele foi até o monte de Deus. Horebe, ou Sinai, é o lugar da revelação de Deus. Com aquela força sobrenatural, com aquele fortalecimento, Elias saiu desse lugar. Que lugar? Qual era o lugar que Elias estava, irmãos? Um lugar de depressão, um lugar de fraqueza. Era o lugar. A força dele havia se esgotado, se esvaído. O texto fala que ele pediu a morte, ele falou, não quero mais, não aguento mais, não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais. E aí Deus o fortalece, de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Anjo fazer pão e dar jarra d'água para mim e para você, é milagre, né, irmãos? É coisa sobrenatural, amém, Central? Me ajuda a pregar aí, pelo amor de Deus. Irmãos, Elias fortalecido, ele vai até o monte de Deus, o lugar da revelação. Esse monte é aquele monte cheio de história, né, irmão? Na minha visita agora a Israel, não pude, não fazia parte, porque a coisa está complicada para aquele lado lá, e o pessoal, as caravanas não estão indo lá, né? Não estão indo, só está andando só, né, na trilha ali, mais segura, vamos dizer assim. Não fomos lá, mas diz que é uma experiência interessante, né? Subir no monte, o pessoal sobe no monte, escala o monte lá, ele tem lá uma estrutura para subir, não é? E é um monte de Deus. Esse lugar onde Deus se manifestou tantas vezes, onde Deus se revelou, né? Onde Moisés recebeu a lei de Deus, Deus se revelou ali. Então, uma coisa poderosa, sabe, meu irmão? Eu quero dar aqui um parêntese. Eu acredito, você sabe o que significa, quem lembra o que significa a palavra anjo aqui? Quem lembra? Alguém lembra? Diz comigo, mensageiro. Mensageiro, né? Às vezes Deus vai mandar anjo mesmo, aquele sobrenatural que a gente não vê, que a gente não enxerga, não é? Ou Deus pode permitir você enxergar, amém, eu creio. Mas Deus muitas vezes vai usar pessoas, Deus vai mandar mensageiros, e Deus manda, irmão, gente inspirada por Deus, gente usada por Deus para transmitir uma mensagem, uma palavra de Deus para as nossas vidas, para o nosso coração. Eu creio que Deus está fazendo isso aqui agora. Eu creio, irmão. Eu creio que Deus está trazendo uma palavra para o meu, para o seu, para os nossos corações. É uma palavra de direção. Irmão, eu não sei se você percebe, mas eu noto, eu não sou bobo, não é? Eu tenho cara de bobo, jeito de bobo, ando igual bobo, mas eu não sou bobo. Eu não sou, né? E falo igual bobo, mas eu não sou bobo. Irmão, não sei se você percebe, parece que Deus, a partir da palavra dele, ele tem como que montado um grande quebra-cabeça, sabe? E vai juntando as peças, mensagem a mensagem, palavra a palavra. Deus tem falado conosco, Deus tem trazido uma mensagem, uma direção. Por quê? Porque isso faz parte de um projeto, de um plano de Deus para as nossas vidas. Existe um quadro de Deus, que é a visão de Deus para nós. E isso vai sendo acrescentado, né? O nome disso na teologia é chamado de revelação progressiva. Deus vai acrescentando, e Deus tem feito isso. Sabe, irmão, junto com isso, né, com essa revelação de Deus, melhor dizendo, iluminação de Deus para os mais chatos, né, que tem gente que fala, não, o pastor falou revelação, né, e tal, só não sei se tem algum chato aqui, né, porque a palavra correta mesmo é iluminação, não é? Revelação é a Bíblia, é as Escrituras, né? E a iluminação é quando Deus abre o nosso entendimento para entender a verdade das Escrituras, tá? Mas esse é o assunto de teologia, isso é coisa chata. Mas sabe, irmão, Deus tem nos alimentado. Essa casa aqui é uma casa de pão, e de pão quente. Vou repetir, porque você talvez não entendeu, Central. E talvez muitos aqui não reconheçam. E deixa eu te contar uma coisa. Aquilo que você valoriza, você recebe. Aquilo que você valoriza, você é abençoado. Aquilo que você não valoriza, aquilo que você não honra, você não recebe, você não pega, irmão. Então deixa eu te contar aqui. Esse lugar aqui
Esse lugar aqui é uma casa de pão. É uma casa de pão. Não sei se você sabe a palavra Belém, Bet, Elohim, não é? É casa de Deus, é casa de pão, irmão. Aqui é lugar de casa de pão. Deus alimenta, Deus traz uma palavra quentinha. É uma palavra feita no forno, pelo Espírito Santo. É uma palavra de fortalecimento. Aqui, sonhos nascem. Aqui, histórias são restauradas, vidas são transformadas. Aqui, irmão, milagres acontecem. Aqui é casa de pão. É casa de pão. Aqui tem água fresca, irmão. Aqui tem água fresca. Tem presença do Espírito Santo fluindo neste lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. Há um fluir dele. Se você ficar, meu irmão, rendido, sensível, prestar atenção, o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo, ele vai trazer uma direção de Deus para o seu coração e para a sua mente. Louvado seja Deus. E algo ele tem deixado claro para mim e para você nesse tempo, irmãos. Que você e eu, nós vamos avançar. Mas nós vamos avançar não é na nossa força, não é na força do nosso braço. Você que é orgulhoso, eu te aconselho. Você que se acha alguém autossuficiente. Você que se acha alguém que eu resolvo, eu dou conta. Eu te aconselho. Eu vou lá para Deuteronômio capítulo 30, né? Porque se Deus faz assim, então quem é o Claudinei? Não é? Eu vou fazer igual diz as Escrituras. Deus fala assim, eu estou colocando diante de você vida e morte, bênção e maldição, te aconselho, escolhe a bênção, escolhe a vida, para o teu bem e para o bem da tua descendência. Então eu estou te dando um conselho, se humilha diante de Deus aqui, deixa toda arrogância, deixa todo orgulho, toda autossuficiência. Não, eu me viro, eu dou conta, eu resolvo. Não, meu irmão, vai para a presença de Deus, fala para Deus, Deus, me ajuda, você na minha vida, Deus. Deus, sem ti eu não sou nada, sem ti eu não posso nada. E até você que acha que tem alguma coisa, porque pode ser que tem alguém aqui, ache, né? Tem um carro do ano, tem uma boa casa, tem 10 casas, tem dinheiro na conta, e acha que tem alguma coisa. Meu irmão, se a minha palavra de conselho, fosse você, eu falo assim, não tem nada não. Eu não sou nada, eu não posso nada, e eu não tenho nada. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque até às vezes aquela pessoa, né, olha lá, né, eu contei já aqui, uma história muito antiga, eu estava começando na minha jornada de ministério, não era pastor ainda, né, estava servindo numa igreja lá, e de repente apareceu um camarada lá que era milionário, pelo menos naquele tempo. Penso eu, o cara que tem aras é milionário, né, irmão? Esses cavalos é caro pra caramba, meu Deus do céu, não sei porque o povo gosta tanto e paga tão caro num cavalo, mas ele tinha aras e tal, e ele era um homem arrogante, chegou lá, naquela época lá, quantos anos atrás, quase 30 anos atrás, né, chegou na caminhonetona dessas assim, última aí, sei lá qual que é aí, se colocasse hoje aí, né, chegou lá em desespero, porque alguém disse que lá tinha uma mulher que orava, lá tinha uma mulher de Deus, e tinha mesmo, né, a irmã, e aí ele foi lá, porque fala assim, se ela disser, você pode acatar, porque a mulher tinha a palavra de Deus mesmo, tinha a revelação de Deus. E aí, irmão, chegou o homem em desespero, e aí ele abre o coração lá, por quê? Porque estava perdendo tudo de uma maneira assustadora. Não tinha explicação humana. Não tinha. Tinha explicação diante de Deus. Arrogância. Sabe aquela história? E não é que essas histórias parece que elas sim concordam, irmão. Sabe a história do Titanic? Nem Deus afunda? Quem já ouviu? Dizem, né? Não sei, irmão, vou saber, eu não estava lá, alguém estava lá? Mas dizem que o camarada falou, nem Deus afunda esse negócio. Alguém disse que o Tancredo Neves, meu Deus do céu, né? Deus é o soberano, né, irmão? Mas a gente queria tanto que ele fosse o presidente do Brasil. Eu não votei nessa época eu não votava ainda, não é? Não tinha idade para votar, mas alguém aqui votou no Tancredo Neves? Né? Estou sabendo a tua idade. Votou no Tancredo Neves? Sei, você já passou, você já está, né? Então, dizem que ele falou que nem Deus impedia ele de subir aquela rampa. Vocês já ouviram essa história já? Né? Nem Deus, não sei, irmão, não estou vendendo peixe. Você sabe que essas conversas só vão aí multiplicando, né? Não sei se é verdade. Mas esse camarada, esse eu posso dizer, porque esse eu vi, ele falou, com a boca dele, que ele estava vivendo aquilo, uma tragédia, perdendo tudo. Cavalo, disse que, não sei lá se foi um raio, eu não lembro, faz tanto tempo, eu não sei se foi raio, o que foi, mas morreu uns par lá, e doença e tal, e o cara estava em desespero.
Tinha largado a mulher, né? Tinha trocado de 40 por 2 de 20, estava muito louco, cara, muito louco. Cuidado você aí, você que está nessa fase da vida aí. O homem, ele chega às vezes numa fase, começa a ter crise, né? Aí ele fala, agora eu vou largar a minha de 40 e vou pegar 2 de 20. Cuidado, meu filho, porque isso aí é sepultura, isso é sepultura. E aí o camarada virado, louco, chegou lá, quebrado, pedindo pelo amor de Deus, reza por mim, me benze, faz alguma coisa para parar isso aí, porque eu não sei, eu não tenho paz, eu não durmo, e as coisas estão dando tudo errado. Nunca aconteceu isso na minha vida. Arrogância. Cuidado, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão, nessa manhã. Pegue aí o santo livro, abra comigo em Zacarias, é um texto, só um versículo. Vocês conhecem, já citei tanto aqui. Zacarias capítulo 4, verso 6. Zacarias capítulo 4, verso 6. Deus vem, através do profeta Zacarias, e fala com Zorobabel. Deus fala para ele, diz o texto sagrado, está aí, ó, né? Capítulo 4, verso 6, na Nova Versão Internacional. Preste muita atenção, dê ouvidos à palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Lança a tua rede sobre a palavra nessa manhã, medita na palavra, meu irmão. Quando eu e você meditamos na palavra, de dia e de noite, nós somos abençoados, somos bem-sucedidos. Guarda essa palavra no teu coração para não pecar contra Deus. Diz o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, diz assim, ó. Então, ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou ler mais uma vez, não é? Eu vou explicar o contexto aqui. Zacarias capítulo 4, verso 6. E o Senhor então veio. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Sabe, querido, havia um contexto aqui, né? Zorobabel, ele estava assim, desafiado diante de um grande, havia uma grande obra, havia havia um trabalho imenso, gigante, que ele era responsável, ele era o chefe, ele era o líder, e ele tinha que fazer. E aí, com certeza, ele estava assim angustiado. Qual que era o trabalho? O templo do Senhor, que havia sido destruído pelos babilônicos, quando eles vieram, tomaram por assalto o povo, os tesouros, levaram tudo, e eles destruíram o templo do Senhor, destruíram, arrebentaram com tudo, não é? É engraçado quando você está lá, e eles falam, aqui, esse lugar aqui, só que está a 6 metros para baixo, né? Porque foi destruído e reconstruído várias vezes, né? Foi destruído e reconstruído várias vezes, não é? Então, tinha sido destruído. Logicamente que depois, no ano 70, foi aniquilado, irmãos, aniquilado. No ano 70 não sobrou, a profecia que Jesus havia falado, não vai sobrar pedra sobre pedra, não sobrou, e é pedra mesmo, só tem pedra naquele lugar, não vai sobrar pedra sobre pedra, e não sobrou, irmão, nada, escuta, né? Mas nessa primeira destruição, quando o Império Babilônico veio, não é? Deus havia avisado eles, etc., mas aí é outro tema, eles arrebentaram com tudo, queimaram as portas, eles destruíram com tudo, levaram os tesouros embora, né? E aí, irmão, Zorobabel, no retorno, lembra lá, Neemias, que o povo começa a retornar, Esdras, vocês já leram? Neemias, Esdras, que é o retorno, e a reedificação, eles reedificaram os muros eles são externos, né? Mas aí havia o grande desafio que era reedificar o templo tinha sido destruído, e o templo é gigantesco, o templo é muito grande, né? Não é isso aqui não, irmão, não, pelo contrário, é gigante, e aí, irmão, ele estava com certeza se sentindo o quê? Como que você se sentiria diante de um desafio tão grande, poucos recursos, não é? Cheio
cheio de situação para resolver. Gente pensa de um jeito, gente pensa do outro. Um quer vermelho, outro quer azul, um quer, não é? Eu lembro a primeira vez quando nós plantamos essa igreja, que nós fomos comprar as primeiras cadeiras. Irmão, vocês não acreditam. Tinha um irmão, você vê, é umas coisas que acontecem. O irmão, né? Ele queria que fosse feita a vontade dele, só que eu era inexperiente, menino, né? Eu tinha 21 anos de idade, né? E aí, irmão, né? Eu falei, não, vamos fazer uma votação. E aí, a votação, lógico, foi para que lado, né? O lado que eu tinha falado, não, vamos fazer assim, assado, né? Mas aquele irmão, ele ficou revoltado, e ele pegava irmão por irmão, ele pegava um por um, para tentar enfiar na cabeça dos irmãos, né? Que não devia ser a cadeira, nem lembro agora o detalhe, mas daquela cor, porque ele tinha a cor que ele queria, não é? Porque eu acho, né? Eu sei que você acha um monte de coisa, e não é errado achar, meu irmão, só que às vezes a gente precisa tomar cuidado, porque o cara acha e ele começa a se precipitar, ele começa a fazer coisas que ele não pode, né? Ele começa a causar divisão. Imagina como que não estava esse povo, um povo que ficou escravizado, retornando, irmãos, tendo que reconstruir a vida, reconstruir o trabalho, reconstruir tudo. E Zorobabel era o responsável, era o líder desse negócio. Você liderar algo assim, irmão, dá trabalho. Por isso que eu insisto mais uma vez, acho que Deus está querendo falar muito conosco sobre isso. Irmão, você acha que para estar de pé aqui é fácil? Não é. Você precisa estar de joelho na presença de Jesus, senão não tem como, irmão. Tem até corintiano nessa igreja. Os corintianos já manifestando aí, ó, já. Ó. Se tiver um pé, você põe a mão, expulsa, irmão, porque isso é legião, isso é feio. Não é? Aí tem sabe, um quer de um jeito, outro quer de outro quer... Não, irmão. Zorobabel se via em meio a tudo isso. Sabe o que Deus faz? Deus usa o profeta para, além de encorajar, é bom a gente ser encorajado. Amém, Central? Não é bom mesmo? Você sair assim com aquela injeção de ânimo, aquela palavra que te motiva, que te, sabe, você sai, você fala assim, agora eu vou. Joia, irmão. Só que, só isso não basta. Só isso não é o suficiente. Não adianta ter, né, estou aqui que estou. Se você não tiver fortalecido. E deixa eu te contar uma coisa. Deus animou Zorobabel através do profeta Zacarias, lógico que animou. Só que Deus, ele foi além, irmão. Não foi apenas um ânimo, não foi apenas uma palavra motivacional. Foi uma resposta do céu. Deus tem resposta para a tua vida nesse lugar, nessa manhã. E a resposta vem do céu. A resposta vem da boca do Senhor. A Bíblia diz que no coração do homem existem muitos planos. Quem aqui faz planos? Eu também. Mas a Bíblia diz que só vai ficar aquilo que Deus determinar. Meu irmão, Deus tem uma palavra. Deus tem uma palavra. E a palavra que ele disse para Zorobabel, Deus fala comigo e com você aqui nessa manhã. Meu irmão, não pense que é na sua força. Não pense que é você, pelas suas habilidades. Olhe bem aqui na minha direção, por favor. Por favor. Não é você pelas suas habilidades, pela sua capacidade. Tudo isso é maravilhoso e vem de Deus. Vem de Deus, mas não é. Não é, irmão. Não é. O Senhor fala assim, não é pela sua força. Não é pelo teu poder, mas é pelo meu Espírito. Sabe, me parece que alguns de nós aqui precisamos nos matricular novamente nessa escola. Qual escola? A escola do Espírito Santo. A escola de Deus, irmão. Está precisando se rematricular lá, meu filho. Está precisando mesmo. Sabe por quê? Porque a gente, em algum momento, as coisas vão acontecendo, irmão, e a gente, sabe, a gente começa a pensar que, eu estou causando isso aqui, ó. Eu estou fazendo isso aqui, ó, eu passei por aquilo e eu fiz e tal, e a gente começa, obviamente que a gente não assume isso, jamais, né? Você acha que você e eu tem coragem de admitir um negócio desse? Mas a gente começa a fazer as coisas, irmãos, e a gente começa a se achar. Não, ó, eu fiz, deu certo, aconteceu, e agora? E a gente começa a embalar. A gente começa a embalar e achar que nós vamos fazer. Eu vou fazer, você vai fazer. Pela força do nosso braço. E aí, de repente, Deus vem, diante de um cenário, diante de um contexto assim que, irmão,
Se não for Deus, se Deus não pôr a mão, se o Senhor não for adiante de nós, central, vou repetir, se o Senhor não for adiante de mim, de você, se o Senhor não for adiante de nós, a gente nem levanta daqui, irmão. Não adianta nem levantar. Não, fica onde você está. Se Deus não está indo adiante, se o Senhor não está com a mão dele, se não é Ele, a força dele, irmão, nós não vamos conseguir. Mas a maravilhosa notícia é que Ele está dizendo que na força dele, na força que vem dele, não é natural, irmão. O cara estava em depressão, ele come um pedaço de pão e toma uma botija de água, e agora levanta, e ele corre 40 dias, 40 noites, com a força daquela comida. Você acha que isso é humano, isso é natural? Tá igual eu, esse tempo atrás, estava todo lascado, assim, nossa, um cansaço, uma coisa. Aí falei, não vou fazer aquele, né, tem um irmão aqui da igreja, ele está faltando, tem que pegar no pé lá, o pessoal da célula aí, já faz umas 3 semanas que não vem. Deus o livre, ele embalar de novo não vir, porque ele dá esses perdidos na gente. Irmão, aí ele não, pastor, e eu tinha lido sobre isso, alguém já ouviu falar na soroterapia, que bota lá todos os suplementos no soro, você toma aquele negócio, e eu assim, aí ele mandou para mim, né? Ó, pastor, eu tenho um fornecedor aí, chega a ser assim, né? E aí, não, pastor, porque ele é da área farmacêutica, ele falou assim, pastor, esse negócio aí, para você fazer um negócio desse no médico aí, não sei se tem algum médico aí, e custa 2 mil, 3 mil, 4 mil, não, e a gente consegue lá, porque eu direto do fornecedor é 500, 400, sei lá, e tal. Eu falei, meu Deus do céu, e aí ele mandou a lista, na hora que ele mandou a lista, irmão, eu olhava para aquele negócio assim, eu falei assim, meu Deus, na hora que eu tomar esse negócio, eu vou virar o Superman. Verdade, eu estou falando essa verdade para vocês, velho. Não é? Irmão, eu comprei até sabe aquele negócio que tem no hospital de colocar o soro? Eu comprei baratinho, irmão, R$70, R$60, comprei aquele negócio, né? Fui aí, comprei o soro, comprei aquelas mangueiras, comprei aquelas agulhas, e aí a irmã enfermeira, e combinei, a irmã veio, e aí começou, e colocar, irmão, era vitamina disso, era não sei o que daquilo, e tal. Aí fiquei lá umas 3 horas, porque tem que ser devagar, né, irmão? É muita coisa. E lá, né? E a irmã, e tirava, e pegava, colocava para ver meu coração, e tirava a pressão e tal, porque não, e tal, e aquele outro negócio, põe no dedo, e eu lá e tal. Aí terminou, falei assim, não, demora às vezes um pouquinho para fazer efeito. Né? E passou 10 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas, assim, não adiantou de nada, serviu para nada. Eu acho que eu fui no banheiro e do jeito que eu bebi, eu joguei fora aquele negócio. Irmão, não é na minha força, não é na sua força. Mas deixa eu te contar uma coisa. Irmão, esses dias atrás, Deus veio até a mim, sempre por meio de situações, né? De dor, de lutas. E aí eu me lembrei, houve um tempo quando nós plantamos essa igreja aqui, irmão, tempo tão difícil, a maioria de vocês não fazia parte, muito rara exceção aqui. Era tanta luta, era tanta dificuldade, teve um momento que eu falei assim, se eu não fizer isso eu vou ficar louco, eu não dou conta. Era, sabe, irmão, situações, irmão, que se pegava, fofocaiada, não tinha dinheiro, a igreja não tinha dinheiro, dava o dia de pagar o aluguel, falava, meu Deus do céu, era um Deus nos acuda, sabe aquele cobertor corta-febre, né? Você puxa para cima, descobre embaixo, puxa para baixo, descobre em cima, e era desse jeito. Eu falei, não está certo esse negócio, Jesus amado. E aí, irmão, sabe o que eu fiz? Eu fui para a presença de Deus, eu ia para o prédio da igreja, levava a Duda na escola, entrava às 7 da manhã, deixava a Duda, eu corria para o prédio da igreja, entrava dentro do prédio da igreja, trancava as portas, trancava tudo, entrava dentro, eu tinha uma sala, um escritório, eu trancava a porta do escritório, com a porta do templo trancada, mas um ou outro irmão às vezes tinha chave, então eu trancava a porta do escritório, porque daí ninguém podia, ali não entrava, fechava a cortina, e eu tinha lá esse lugar de oração, esse cantinho, né? Até acho que foi a Rose que fez esse cantinho para mim, não tenho certeza, né?
um lugar assim, e aí eu dobrava o meu joelho ali, muitas vezes eu dobrava o meu joelho às 7 da manhã, irmão. Eu só levantava dali meio-dia. Meio-dia. E aí, sabe, eu lembrando dessas coisas, porque a gente vai ficando meio grandão, irmão. Você vai ficando meio autossuficiente. Você já não precisa mais disso, né? A gente já não precisa mais, no dia de pagar o aluguel aqui, não precisa mais estar chorando, gritando para Deus, Deus, não tem dinheiro, Jesus, o que o Senhor vai fazer? Senhor, é a tua obra, a gente não pode envergonhar a tua obra. E não precisa. Tem dinheiro lá em caixa, tem dinheiro guardado. Então assim, né, meu amigo Jair um dia chegou para mim, pastor, a igreja tem que ter pelo menos 3 meses em caixa das despesas da igreja. Eu falei, é mesmo? Não sabia disso não, porque ele é empresário, ele sabe dessas coisas. Né? Precisa, pastor. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje a gente não precisa, tem dinheiro em caixa para pagar o aluguel. Tem dinheiro em caixa para pagar isso, aquilo e tal. E aí você faz o quê, irmão? Você vai às 7 da manhã lá, se trancar e clamar e chorar e buscar a Deus? Precisa disso? Ah, não precisa, né? Estou bem, estou forte, estou grandão. Mas esses dias atrás, o Senhor me lembrou. E aí Ele me chamou. E sabe, irmão, melhor, eu faço a suplementação, tomo todo dia, vitamina B12, vitamina D, tomo um escambau de coisa, tomo mesmo, vixe irmão, eu penso num cara, eu quero chegar com 100 anos, mas chegar de assim inteiro, sabe? Inteiro. Você já estava conversando com meu amigo lá, até na hora que o negócio ficar muito engiado aqui, você já prepara, porque eu vou esticar esse trem aqui, eu vou fazer aquele negócio. Vocês já viram o que o povo está fazendo aí? Vocês já viram? Vocês não viram? Irmão, eles fazem um negócio aqui, e a pessoa parece que volta a ser jovem. Eu falei, não vou fazer esse troço também, ué. Vou fazer, não quero ficar acabado, enginhado, né, meu? Chegar aqui, o pessoal fala assim, nossa, né, que pastor acabado. Eu não, você está doido aqui, ó, né? Irmão, mas brincadeiras à parte, né? Muito melhor do que fazer a suplementação, muito melhor do que tomar soro, né, com tudo que é coisa. Né? Esses dias eu mandei os vídeos para os irmãos aí, de testosterona. Tem que ter testosterona, irmão. Testosterona, é homem sem testosterona, a mulher também, a mulher bem menos, né? Mas homem sem testosterona, acabou, o cara, vida, hora, né? Tem que ter, graças a Deus, né? Apesar que faz mais de 1 ano que eu fiz o exame, mas quando eu fiz, irmão, diga aleluia, irmão, eu estava com 800 natural, 804 se não me engano, 804, 840, natural, tá? Não tem nada de suplemento não. Tem uns irmãos aí que, né, tomam as bombas aí e tal, tô com 1000, tô com não sei o que, tá, mas tá tomando, eu estava lá tinindo assim, né? Forte, sem tomar nada, né? Mas se precisar tomar, toma. Se precisar tomar, toma. Se precisar passar, passa, tem lá o gelzinho, tem a injeção, tem um monte de coisa. Irmão, tudo bem. Ajuda, tá? Esse negócio faz uma diferença tremenda, fisiologicamente falando, fisicamente falando. Né? Às vezes você está precisando. Às vezes o abatimento e o desânimo é falta de testosterona. Uma vez, eu estava com uma baixa, a vitamina D minha, para você ter uma ideia, se não me engano, a limítrofe lá, o mínimo, né, esses exames. Esse exame também não está certo, tá, irmão? Esses exames eles jogam lá embaixo, o negócio lá, né? Descobri esse negócio aí, porque eles pegam a média de todo mundo. Se a média de todo mundo está baixa, você pegar a média, vai estar lá embaixo. Eu descobri, falei, mas quem foi o idiota que fez esse negócio aí? Os caras cientistas, e faz uma burrice dessa, né? Não, tem que dizer aqui, ó, tinha que ser aqui, o número de corte aqui. Mas eles colocam lá, é o mínimo do mínimo, mas assim, o meu... eu não tinha 10% do mínimo, se não me engano, 40, se não me engano, 40, eu parece que foi 4. O médico, né, que é esqueci o nome, a especialidade do médico, né, aquele que é difícil de falar. Endócrino, esse mesmo, todo mundo endócrino. O endócrino, ele olhou para mim e falou assim, meu filho, você está assim por causa disso. Você precisa, foi lá, meteu uma injeção na minha bunda e tal, e mandou eu tirar férias, né, porque fazia 10, 15 anos que eu não tirava férias e tal, aí salgamos a carne no mar lá, voltei outro homem, né, e que estava morrendo, tudo bem, faça o que tem que fazer, essas coisas são importantes, tá bom? Dá uma averiguada aí, dá uma levantada, para saber como estão aí, né, mas meu irmão, de verdade, o que vai fazer a diferença na minha, na sua, nas nossas vidas é a força do Senhor. Deus tem força para mim e para você, Deus tem.
E eu quero encerrar, pode vir o pessoal do louvor fazendo favor, te lembrando do que diz a palavra. Isaías capítulo 40, verso 28 ao verso 31, diz assim: será que você não sabe? É uma pergunta que Deus faz para mim e para você. Igreja, irmão, você não sabe? O que, pastor? Olha lá, nunca ouviu falar? Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno. Isaías capítulo 40, verso 28 ao 31. Ele não se cansa e nem fica exausto. Aleluia. Irmão, você e eu, nós servimos um Deus que não se cansa, Ele não fica exausto. Aleluia, Ele não se cansa. Você já leu lá o Salmo 121, diz que nem dormir Ele dorme. O guarda de Israel não dorme. Ele não dorme, Ele não se cansa, Ele não fica exausto. A sua sabedoria, ela é insondável. Presta atenção. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Eu vou repetir, Central, porque eu não sei se vocês ouviram o que diz o texto sagrado aqui. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Sabe, irmãos, eu vejo isso aqui, é um cenário que está cada dia mais presente. Olha lá, até o jovem se cansa. O que tem de jovem cansado, jovem baleado, jovem desanimado, jovem abatido, jovem... Irmão, é comum. É comum. Você olhar o jovem e falar assim: jovem, está doido, está acabado, está arrebentado. Vive assim, né? Tudo é difícil, tudo uma coisa, olha lá. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos. Quem dirá Elias? Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O Senhor quer nos lembrar nessa manhã que não é na nossa, não é na minha, na sua, na nossa força, mas é na força dEle. É na força do Senhor. Paulo viveu uma crise. Está lá em 2 Coríntios, depois você examina, capítulo 12. Diz que ele estava assim, angustiado, um problemaço. Não era probleminha, era problemaço. E aí, irmão, a Bíblia diz que ele vai para a presença de Deus e ele clama a Deus, dizendo: Deus, não estou aguentando mais isso. Eu não aguento mais. Ele se humilha diante de Deus e Deus vem e fala para Paulo, Paulo, aprenda algo. É a minha graça. A minha graça te basta. É a minha graça que basta para você. Você lembra o que significa a palavra graça? Diga comigo: ajuda de Deus. É a graça, irmão. Deus fala: Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo fala: puxa vida, agora que eu fui entender. Agora. Olha, Paulo, irmão. Paulo, não é Claudinei, não. Não é. Não é Evanildo, não. É Paulo. O homem que escreveu 2/3 do Novo Testamento praticamente. Paulo fala assim: puxa vida, agora que eu fui entender. Portanto, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco, aí verdadeiramente eu sou forte. Por quê? Por quê? Porque não é na sua força, não é na minha força, não era na força de Paulo, é na força de Deus. Às vezes a gente precisa estar fraco na nossa força, para Deus poder se fazer forte na nossa vida. Enquanto a gente é forte em nós mesmos, né? Não preciso, eu dou conta, eu resolvo, aí Deus, me parece que Deus permite que a gente prove uma fraqueza humana, para daí Ele mostrar para nós, que não é na nossa força, é na força do Senhor. Fique de pé, Central, é na força de Deus. Central, me ajuda a pregar nessa manhã, por favor. Amém? Vamos lá, Central, me ajuda a pregar, por favor. Declara comigo: não é na minha força. Diga: é na força do Senhor. Aleluia. Meu irmão, vai lá, diga para alguém perto de você. Diga: meu irmão, você não vai conseguir. Na sua força você não vai conseguir, porque é na força do Senhor. É Deus, é na força do Senhor. Aleluia. Não é na minha força, não é na sua força, é na força do Senhor. Levante a sua mão direita bem alta aí agora. Levante a sua voz e declare comigo. Diga: eu posso todas as coisas, pois é o Senhor que me fortalece. Diga: eu te amo, Senhor.
minha força, minha fortaleza. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Aleluia, é na força do Senhor, é na força do Senhor central. Levante a sua voz aí agora. Se eu estou Chama por Ele. guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Declara central. Eu creio em ti, eu não vivo do que Eu vejo, vivo. vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Levante a sua voz central. É na força do Senhor. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque canta central. Diga, se eu estou guardado, Guardado por quem nunca perdeu batalha. seu nome O seu nome é. Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém. Central, 2025 é o ano do teu avanço. É o ano do teu avanço, meu irmão. Você vai avançar. Querido, Deus vai trazer uma aceleração na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Ele vai. Ele é Deus. Querido, é preciso que você, que eu, que nós nos lembremos dessa verdade. Não é na nossa força. Não é na nossa força. Não é na minha capacidade e na sua capacidade. Não é com os meus e os seus recursos. Mas é o Senhor. É Deus que vai adiante de você. É Deus que vai adiante de nós. Amém, Central? Você crê nisso, meu irmão? Deus vai fazer uns de repentes nas nossas vidas. Eu já expliquei aqui. Tem de repente, irmão, que duraram 13 anos, que foi o caso de José. O de Abraão durou 20 e tantos anos. De repente. Deus vai fazer de repente. Só que cuidado. Digo pelo Espírito do Senhor, preste atenção nisso. Para que quando chegar a hora de Deus, você não seja achado em falta.
Quando Deus fizer o de repente dele, Ele olha para você e fala assim: volta lá para o final da fila, camarada. Você não estava preparado. Meu irmão, se prepare. Se prepare. Disciplina seu coração, suas atitudes, sua fala. Tem que tomar cuidado com aquilo que fala. Tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que o homem vai prestar conta de tudo que sai da boca dele. Cuidado com o que você fala. E ó, de quebra eu quero dizer para alguém que está aqui: cuidado com quem você fala. Porque tem gente, irmão, que além de não cuidar com o que fala, não cuida com quem fala. Tem que tomar cuidado com quem você fala. Cuidado. Se prepara para que o de repente de Deus, quando Ele chegar na tua vida, irmão, ó, acelere o cumprimento, as promessas, tudo aquilo que Deus disse. Ele não é homem para mentir. Você acha que Deus se enganou? Você acha que Deus, Ele falou alguma coisa tipo, puxa, já falei, e agora? O que eu vou fazer? Não, Deus é fiel, Ele vai cumprir todas as promessas dEle. Eu quero te abençoar nessa manhã. Coloca a mão na posição de quem vai receber. Jesus, nós precisamos chegar nesse lugar com muita humildade. Nós precisamos permanecer nesse lugar com muita humildade. Dá-nos um coração humilde. Igual Jesus falou para nós. Ele disse: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, porque daí você vai ter descanso e paz para a sua alma. Senhor, dá-nos esse coração, que nós permaneçamos neste lugar, na tua presença, buscando o Senhor, nos fortalecendo na força do Senhor. Não é na nossa força. Nós não vamos conseguir na força do braço. O Senhor falou: Zorobabel, é uma obra muito grande. Zorobabel, é muito desafiador, porque ela é muito grande. Mas Zorobabel, não é na tua força, não é por força, nem pelo teu poder humano, mas é o meu Espírito que vai adiante. Senhor, clamamos nesta manhã, vai adiante de nós, põe a tua mão, Senhor, age nas nossas vidas, age através das nossas vidas, Deus, que o nosso coração, ele permaneça guardado, que o nosso coração permaneça, Senhor, humilde, na tua presença. O Senhor diz, como disse para Pedro: Pedro, não é assim que as coisas vão se resolver. Não é assim. Se eu quisesse, eu enviaria, eu pediria e o Pai enviaria exércitos de anjos. Deus, nós cremos que o Senhor vai enviar anjos. Nós cremos que o Senhor está enviando os teus anjos que trabalham em nosso favor, anjos que estão em operação agora, indo a determinados lugares, destruindo, Pai, obras contrárias, em nome de Jesus. Os anjos do Senhor acampados ao nosso redor, anjos nas nossas casas, anjos de Deus, anjos no nosso local de trabalho. Irmão, teu local de trabalho é um lugar pesado, é um lugar esquisito. Ô irmão, chama pelos anjos do Senhor, diga: Deus, envia os teus anjos lá. Deus, coloca anjos lá com espada de fogo para destruir toda obra de Satanás, todo levante do maligno, toda e qualquer ação contrária, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Senhor, fortalece aquele que entrou aqui cansado, fortalece quem está aqui se sentindo exausto, quem sabe como Elias, ao ponto, já até orou, era melhor morrer. A gente às vezes fala umas coisas bobas, precipitadas, mas ó Deus, nós clamamos aqui pela intervenção dos céus, assim como o Senhor foi até Elias, assim como o Senhor enviou um anjo lá. Um anjo do Senhor foi até Elias, um anjo que fez um pão para ele, na brasa, uma jarra de água fresca. Senhor, por favor, em nome de Jesus nós te pedimos, envia a tua provisão, envia, Senhor,
Fortalecimento, precisamos ser fortalecidos. Irmão, seja fortalecido. Seja fortalecido. Seja fortalecido. Sabe aquele obstáculo, sabe aquele inimigo, sabe aquela dificuldade? Em nome de Jesus, se torne nada agora. O Senhor está indo adiante de você. Deus está agindo na tua vida. E Deus agindo, ninguém pode impedir. Com o teu Deus você vai saltar muralhas. Com o teu Deus você vai vencer exércitos. Diga para você mesmo, diga: eu venço exércitos, eu salto muralhas. Com o meu Deus, eu tudo posso. Eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Diga: é na força do Senhor. Diga: eu recebo renovo, eu recebo força, fortalecimento no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Eu saio daqui renovado. Eu vou voar como águia. Eu vou correr e não vou me cansar. Vou trabalhar e não vou me fadigar. Diga: porque eu fui renovado no nome de Jesus. Aplaude o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém. Amém. Faz assim com as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração e o poder que vem do Espírito Santo, a força que vem do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus. Você que crê, recebe, diga amém. Abençoa alguém, diga assim: o Senhor está te fortalecendo, a força do Senhor está sobre a sua vida.